Hoje eu vou contar pra vocês a história de um cara bem conhecido por aí chamado Bill Gates. E vamos tentar entender o que será que a trajetória de uma criança curiosa de Seattle, que alguns anos depois se torna um magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e fundador de uma das maiores empresas do mundo, pode ensinar pra nós, programadores. Vamos ver? Pois é, galera, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a trajetória de um dos caras que não só fez história no mundo da programação, mas também mudou para sempre a forma como o mundo usa computadores. Ele teve a proeza de transformar uma ideia simples numa revolução que levou os computadores das grandes empresas para dentro da casa de milhões de pessoas. E essa história começa lá em 28 de outubro de 55, lá em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, onde nasceu William Henry Gates III, ou Bill Gates para os íntimos, que desde criança já foi meio fora da curva, todo mundo ficava impressionado como ele era curioso e tinha uma inteligência assim bem fora do comum. Ele nasceu numa família de classe média alta, tá, que ao longo do tempo incentivou muito ele a desenvolver uma paixão pelos estudos e pela leitura, o que mais tarde iria moldar profundamente o futuro dele. E aos 13 anos ele teve o primeiro contato com um computador. Era um teletipo na escola que ele estudava, parecia uma máquina de escrever, mas era uma coisa muito legal porque computadores eram uma raridade naquela época. E esse contato foi suficiente para despertar um interesse absurdo no Bill, que juntou alguns dos seus amigos, inclusive um chamado Paul Allen, para ficar horas e horas programando, fuçando, explorando tudo que dava para explorar naquela máquina. E aí, óbvio, né, não ia demorar muito tempo para ele escrever o primeiro programa dele, que foi um jogo da velha que permitia que o usuário jogasse contra o computador. E aí, essa experiência inicial acabou despertando uma paixão que começou a crescer e crescer com o tempo. O Bill, em pouco tempo, percebeu que o futuro do mundo ia ser o software e ficou completamente obcecado pela ideia que os computadores iam mudar o mundo algum dia. Ideia essa que acompanha ele até hoje. Daí, em 1973, ele entrou em Harvard. Você provavelmente deve saber, né, que é uma das melhores universidades do mundo, mas a paixão dele por programação era tão grande que mesmo estando lá em Harvard, ele praticamente não assistia nenhuma aula, o cara só ficava no laboratório de computação. E ele foi levando assim, mais ou menos, por 2 anos até 1975, que foi quando o Bill recebeu uma ligação do amigo dele, o Paul Allen, dizendo que tinha visto uma edição de uma revista chamada Popular Electronics, que falava sobre um computador chamado Altair 8800, que foi o primeiro microcomputador comercialmente disponível. Aí o cara, na hora, né, já viu uma oportunidade sensacional. Era poder criar software para aquela coisa. E, em algumas poucas semanas, eles desenvolveram uma versão da linguagem BASIC para o Altair. Em poucas semanas. Tá? E sem internet, hein? Não tinha fórum, não tinha Stack Overflow e muito menos ChatGPT. Os caras fizeram ali na unha mesmo. Daí foi uma maravilha, né? Fizeram um sucesso absurdo e, claro, perceberam que o potencial desse mercado de microcomputadores era enorme. E aí fundaram a própria empresa dando o nome de Microsoft. O Bill então largou a facul porque já não fazia mais sentido nenhum para ele, né? O cara já tinha, enfim, achado o que ele queria fazer da vida e foi se dedicar 100% para a empresa. Ele relata até que não foi uma decisão fácil, até porque era Harvard, tinha gente que o sonho da vida era estar em Harvard, mas enfim, para ele não tinha por que continuar. E aí a Microsoft começou bem devagar, de um jeito muito humilde, só com os dois trabalhando igual 2 camelos no escritório em Albuquerque, no estado do Novo México, com uma missão de levar softwares para todos os computadores pessoais. Daí, em 1980, teve um divisor de águas na vida desses caras. A IBM estava desenvolvendo o primeiro computador pessoal, ou para os mais íntimos, o primeiro PC, e escolheu a Microsoft para fornecer o sistema operacional. Até aí, beleza, só que tinha um detalhe: o Bill Gates não tinha nenhum sistema operacional e nem ia dar tempo de fazer um em tempo hábil, e mesmo assim o cara fechou o negócio. Daí, olha só, ele descobriu que tinha uma empresa pequena que tinha feito um sistema operacional chamado QDOS. Ele negociou com os caras, comprou os direitos desse sistema e mudou o nome, chamando ele de MS-DOS, né? MS de Microsoft.
entendeu? E daí pra frente foi só sucesso. Essa parceria com a IBM, que já era muito consolidada no mercado, gente, foi sensacional. Em pouquíssimo tempo, muitos PCs começaram a chegar na casa das pessoas, tudo com MS-DOS, e a Microsoft começou a crescer assim de uma forma absurda. Mas o Bill tinha uma visão na cabeça, que era ter o software da Microsoft em absolutamente todos os computadores pessoais do mundo inteiro. E aí, para fazer isso, ele decidiu focar totalmente em criar produtos novos de alta qualidade e, principalmente, fazer parcerias estratégicas, tá? Porque, como ele viu que deu certo uma vez, então provavelmente daria certo de novo várias outras vezes. E com o passar dos anos, o Bill Gates percebeu que faltava alguma coisa ali nos sistemas operacionais. Eles meio que eram difíceis de mexer, cheio de comandos, não era para qualquer um assim, né, que conseguia mexer. Então, talvez eles precisassem ser um pouco mais visuais, mais intuitivos. E que interfaces gráficas seriam o futuro dos SOs. E aí ele começou a trabalhar num novo sistema com interface gráfica de usuário, né, GUI, e dali, há muito pouco tempo, surgiria o famoso Windows. Mas nesse meio tempo aconteceu uma coisa interessante. Rolou uma treta fortíssima entre o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, como vocês sabem, e o Bill Gates, porque em 1985 a Microsoft lançou a primeira versão do Windows com interface gráfica, mouse e tudo mais. Só que um pouco tempo antes, em janeiro de 84, a Apple tinha apresentado o Macintosh, também com interface gráfica e interação por mouse, né? Inclusive, o escritor da biografia do Steve Jobs, o Walter Isaacson, ele disse que na época os dois se encontraram e o Jobs deu puta de um grito com o Bill, dizendo: eu confio em você e agora você tá roubando da gente. Só que, na verdade, para quem não sabe, o primeiro projeto de interface gráfica para um sistema operacional, né, com interação por mouse e tudo mais, foi desenvolvido pela Xerox. E aí, depois que o Jobs ficou sabendo disso, ele trouxe para a Apple um funcionário de lá chamado Bob Belville para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Só que pro Macintosh. E o Bill Gates foi lá também e contratou um outro cara da Xerox, chamado Charles Simonyi. Ou seja, na teoria, nenhum dos dois violou nenhuma propriedade intelectual, nem roubou nenhuma ideia de fato, né? Muito menos a Microsoft roubou nada da Apple. Mas na prática, as duas meio que se beneficiaram do trabalho da Xerox. E aí, outra coisa engraçada foi a resposta do Bill Gates sobre a acusação do Steve Jobs, dizendo assim: bem, Steve, eu acho que há mais de uma maneira de ver isso. Eu acho que é como se nós dois tivéssemos uma vizinha rica chamada Xerox. Eu invadi a casa dela para roubar o aparelho de televisão e descobri que você já tinha roubado antes. De qualquer forma, uma coisa era fato, tá? O primeiro Windows era tudo menos um sistema lindo e intuitivo. Ele não era nada desse Windows que você conhece hoje, não. O bicho era feio demais, era bem ruim, recebeu muitas críticas, muitas mesmo, mas ao invés de desistir do sistema, o Bill Gates investiu muito mais grana para poder melhorar esse software. Aí, em 1990, a Microsoft lançou o Windows 3, que foi puta sucesso, a interface era muito mais amigável, o desempenho era top e foi essa versão do Windows que colocou a Microsoft na liderança absoluta do mercado de software. Para vocês terem ideia, na década de 90, o Windows se tornou o sistema operacional mais usado do mundo inteiro e a Microsoft, obviamente, cresceu de novo de um jeito absurdo que possibilitou ela a começar a variar os produtos e os serviços dela. Nesse ponto aí, o Bill Gates estava no controle de um império tecnológico já. O cara tinha uma capacidade incrível de antecipar qualquer tendência e adaptar a Microsoft para estar na frente de absolutamente tudo. Mas como nem tudo são rosas, né, em 1998 o governo dos Estados Unidos meteu um processo na Microsoft por práticas antitrust, ou antitrust em inglês, né? Ou seja, estava acusando a empresa de monopolizar o mercado de sistemas operacionais. Esse inclusive foi um processo que rolou por anos. E o problema era que, como todo mundo usava o Windows, eles faziam as coisas de um jeito, por exemplo, para não permitir que nenhum software que não fosse deles pudesse ser usado no Windows, o que quebrava totalmente qualquer empresa que quisesse fabricar um software para um computador pessoal. E apesar desses problemas todos aí, né, darem uma bagunçada assim na imagem da Microsoft,
os caras foram bem resilientes, eles fizeram acordos, ajustaram algumas práticas e mesmo assim continuaram dominando totalmente o mercado. Mas isso tudo também trouxe uma experiência importante para o Bill, né? Sobre regulamentações, sobre como administrar um ambiente corporativo que cada dia estava ficando mais complexo, né? Aí no ano de 2000, Bill Gates deixou o cargo de CEO da Microsoft, nomeando o Steve Ballmer como o novo chefe executivo da empresa e decidiu focar na fundação filantrópica que ele criou com a esposa, a Bill and Melinda Gates Foundation, que em pouco tempo virou uma das instituições mais influentes do mundo, focando em questões globais como saúde, educação, pobreza e várias outras coisas. O cara basicamente dedicou bilhões e bilhões de dólares para combater doenças como malária, melhorar a educação em países em desenvolvimento, apoiar pesquisas, né? Ele estava definitivamente aplicando a fortuna dele para melhorar o mundo de algum jeito. É óbvio que a história não para por aí, tá? O Bill Gates, ao longo de toda essa trajetória, ele se envolveu em várias outras polêmicas, ele se tornou investidor, acionista de muitas outras empresas, inclusive da própria Apple, ele escreveu livros, deu palestras, enfim, profissionalmente ele tem uma história super complexa. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre a trajetória dele. Mas depois de contar tudo isso para vocês, claro, assim, de uma maneira bem resumida, agora eu quero perguntar para você que, assim como eu, também é programador ou quer ser algum dia, o que a gente da área de programação pode aprender com toda essa história? Eu particularmente sou e sempre fui um fã do Bill Gates e eu vejo ele como um exemplo, tá, de como visão e determinação e paixão pelo que você faz podem transformar a sua vida pessoal e o mundo. Desde os primeiros dias como programador até ele se tornar um dos maiores empresários e filantropos do mundo, o Bill Gates ele mostra na realidade que dá para alcançar coisas grandes quando você acredita no que você faz e trabalha muito para alcançar os seus objetivos. É claro que todo mundo comete erros ao longo de qualquer trajetória, somos todos seres humanos, né? Na realidade, eu nem sei se dá para dizer que algumas coisas foram erros de fato, né, na trajetória dele. Muito talvez tenha sido uma maneira agressiva de administrar o negócio e tentar dominar um mercado que, enfim, já era muito promissor, mas às vezes ou era isso, né, ou ser engolido também por alguma outra empresa que surgisse no mercado com uma pegada mais agressiva, enfim. Mas de qualquer forma, algumas lições que a gente tira disso. A importância de se dedicar a estar sempre aprendendo, toda hora, todos os dias, de forma contínua, a capacidade de identificar oportunidades no seu dia a dia, tá? A coragem de assumir riscos calculados baseados na sua experiência, mas eu acho que a maior lição de todas é que o verdadeiro sucesso vai muito além dos negócios. É sobre o legado que a gente deixa e o impacto que a gente causa no mundo. Inclusive, é isso que me motiva toda semana estar aqui no canal e nas redes criando conteúdo e falando com vocês. O valor que eu posso agregar na vida de cada uma das pessoas que me assistem e consomem meu conteúdo. Então, se você é um programador, quer ir longe, fica aqui uma frase famosa do Bill Gates para você pensar um pouquinho sobre, tá? O sucesso é um péssimo professor. Ele seduz as pessoas inteligentes a pensar que não podem perder. E se você chegou até aqui, conta pra mim nos comentários aí embaixo o que você achou dessa história, se você gostou, se ela também te inspira como me inspirou. E se quiser receber mais conteúdo top como esse e vários outros aqui do canal, curte esse Café com o Rafa de hoje, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas. Compartilha com seus amigos, não esquece, tá, de se inscrever se você ainda não for um inscrito e, claro, né, liga as notificações para ficar sempre antenado no que rola por aqui. Beleza? E também não esquece de me seguir nas redes vizinhas, tá rolando muito conteúdo legal por lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por ficar comigo até aqui. Um forte abraço, segue firme e fui.